eu quero passar para a palavra que Deus colocou no meu coração para falar com vocês hoje. Que é exatamente algo sobre isso que Deus está fazendo, que se chama um novo caminho. O novo caminho. E eu vou ler uma passagem que é bem conhecida de muitos. Mas vocês vão observar que a gente lê até o pedaço bom. Quando chega o pedaço ruim, a gente para de ler. A gente só lê a parte da promessa, a gente não lê a parte que nos leva à promessa. Vamos abrir Isaías 43, do versículo 19 ao 26. Vamos ler na versão atualizada, que diz assim: Eis que faço coisa nova, eis que está saindo a luz. Porventura vocês não perceberam? Eis que eu porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que eu formei, diz o Senhor, para mim, para celebrar o meu louvor. Quem já tinha ouvido essa palavra? Agora vamos para o resto da palavra. Contudo, todavia, porém. Porque quantas vezes a gente já escutou essa palavra e fala, Deus prometeu que tem um caminho para mim, um novo caminho. E lá estou eu atolado, tentando entrar por esse caminho. Lá estou eu atolado, vendo o caminho, vendo a promessa, vendo a palavra de Deus, mas por algum motivo que não há uma cegueira, há algo que fecha o entendimento, que eu estou lá. Sabe carro atolado? Quem já ficou atolado com carro? Eu já. Gente, é terrível, né? Porque quanto mais atola na lama, né? E quanto mais você acelera, mais atolado ele fica. Ele só vai desatolar. Quem é bom de desatolar carro aqui, gente? É claro que eu não sou, né, gente? Óbvio. Normalmente, quando aconteceu isso, glória a Deus, tinha meu esposo ainda comigo, a gente sai e fica olhando e orando. Tomara que dê certo. E deixa os homens lá ficarem de barro, assim, né? Para desatolar, tem que tirar, colocar um calço embaixo, não é isso, homens? Ah, André, eu duvido que você desatola carro. Mais ou menos, André? De vez em quando. Tem que pôr um calço, tem que tirar ele daquele lugar com o jeito certo, puxar o carro no tempo certo, do jeito certo, mas tem que colocar um calço, tem que colocar alguma coisa ali, para que aquela lama que está atolando ele, ela não esteja diretamente mais ligada ao carro, certo? Certo, homens? Eu acertei? Quem já desatolou o carro? Falei certinho? Olha só, teoria é bom, né? Eu sei a teoria, a prática não, mas a teoria eu sei. Aí vem o contudo. Olha, eu nessa passagem, eu vejo o coração de Deus. Põe ali no contudo. Vamos lá, gente, onde que eu parei? Tinha um contudo aí. O 22, por favor, põe lá o 22 para mim. Está no 23 já aqui isso. Contudo, não me tens invocado. Sumiu, voltou. Não me tens invocado, ó Jacó. E de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes. Mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo
Sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembra. Desperta minha memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Ai, não gostei mais dessa palavra, eu gostei do começo, agora vou embora, porque agora não gostei mais. Eu tenho pecado, eu tenho feito isso. Muitas vezes, irmãos, nós não percebemos o nosso relacionamento com Deus. Mas eu quero ler para vocês, numa outra versão que está aqui, eu vou ler rapidinho, a gente não vai pôr ali não. Que diz assim, que eu gosto bastante também. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Os animais selvagens no campo me glorificarão. E também os chacais e as corujas, por eu lhes dar água que no deserto. Sim, farei rios na terra seca. Para o meu povo, para que meu povo escolhido se refresque. Formei esse povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. Oh, um dia ele me honrará perante o mundo. Mas você, ó Jacó, não clama por mim. Você se cansou de mim, ó Israel. Não me trouxe ovelhas nem bode para holocaustos, não me honrou com sacrifícios, embora eu não o tenha sobrecarregado nem cansado com exigências de ofertas de cereal e incenso. Você não me trouxe o cálamo perfumado, nem me agradou com a gordura de sacrifícios. Em vez disso, me sobrecarregou com seus pecados, me cansou com suas maldades. Eu, somente eu, por minha própria causa, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar nele. Relembremos juntos a situação. Apresente sua defesa para provar sua inocência. Uau! Quem aqui quer entrar com Deus para falar assim? Então vamos conversar aqui. Eu vou falar como eu sou bonzinho. E como eu mereço estar nesse lugar. Às vezes a gente faz isso, não faz, gente? Quando alguma coisa não acontece, ao invés de nós entrarmos humildemente na presença de Deus, por que não está acontecendo aquilo que eu estou orando? Senhor, aonde há falhas em mim? Senhor, o que o Senhor precisa remover da minha vida? Senhor, aquilo aonde eu posso estar sendo enganada pelo inferno? Onde, Senhor, pode haver coisas erradas na minha vida? Nós entramos cheios de arrogância, muitas vezes diante de Deus. Senhor, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu te sirvo e o Senhor não me abençoa. Não me conte, mas só pense, faz a resposta entre você e Deus. Você já fez isso, não fez? Alguma vez na sua vida? De entrar e cheio de argumento. Tinha uma pessoa, ainda quando a gente era em Votorantim, que o Marco foi aconselhar uma vez, um senhor, e estava tendo problemas, assim, sei lá, nem lembro mais o que era, mas teve uma hora que ele falou assim, eu não sei porque reclama de mim, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou assim com Jesus. E o Marco olhava, E às vezes a gente pensa que a gente é assim com Jesus, né? Estou ali, ó. Parelho com Jesus. Só que a promessa de Deus, Deus hoje, irmãos, Ele está falando, e eu não vou ter uma longa pregação não, espero, né? Porque sempre que eu falo isso, depois eu falo demais. Mas o que Deus está chamando é, amado, eu quero fazer algo novo para você nesse mês. A promessa que Deus deu para a gente, nos nossos tempos de oração, nas nossas buscas de Deus, Ele ainda trouxe a palavra, o mês sétimo. É lógico, eu já expliquei, o mês sétimo da Bíblia, não é o mesmo que o nosso mês sétimo, mas Ele estava trazendo uma palavra para nós.
E falava, nesse mês, esse é o tempo de você sair da sua teimosia, de você sair desse lugar, de remover coisas, de permitir que o meu Espírito Santo mostre qual é o seu atoleiro. Qual é o lugar que está te impedindo de entrar? Amados, um novo caminho está disponível hoje na sua vida. Alguém está precisando de um novo caminho aí? Eu estou. O Senhor disponibilizou para mim, esses dias das convenções, Ele foi trazendo, mas ontem Ele falou, é hoje. Eu abro um novo caminho. Agora vai de você entrar nesse novo caminho. Deus abre um novo caminho para a gente. Ele fala, o que Ele diz aqui nessa palavra? Eu estou colocando diante de você um novo caminho. Aqui diz que Ele ia te puxar, que Ele ia fazer você querer vir de qualquer jeito. Fala isso? Não. Eu coloco um caminho no deserto. Você está passando por deserto? Você está aqui no deserto. Eu estou colocando um caminho para você. Aonde tem as suas promessas. Eu coloco diante de você hoje um caminho novo para você alcançar daqui até o final do ano, coisas que você tem orado há mais de 10 anos na sua vida. Isso eu estou falando agora, irmãos, da parte de Deus. E você sabe que quando eu falo isso, é verdade, eu não falo qualquer coisa que eu falo isso. Mas hoje essa palavra é uma palavra que não é só de ensino, é uma palavra profética sobre a sua vida. E aquele que entrar vai receber e vai ver. E tem outros que vão preferir ainda ficar na sua justificativa, no seu orgulho, ou no seu posicionamento. Não, porque eu penso assim, Irmãos, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir tem que ser levado até Jesus e fala, Senhor, troca o meu pelo teu, que o teu é melhor do que o meu. E Ele troca. E Ele coloca o pensar dele, que é uma mente de eternidade, e não mais uma mente tão natural que nem a nossa, por mais inteligente que você seja. Quando o nosso pensar, o nosso intelecto é tomado pelo Espírito Santo de Deus, nós juntamos a inteligência com o conhecimento, com o discernimento, e a sabedoria passa a fazer parte da nossa vida. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando o nosso sentir é entregue ao Senhor, Ele muda esse sentir, já para não aquela pessoa que quer sempre ter razão, que quer sempre estar no lugar de não aceitar confrontos, não aceita disciplina, não aceita nem que o Espírito Santo fala, filho, você está errado. Mas Ele não fala você está errado para te punir, Ele fala para te dar uma vida melhor. Fala, eu tenho um caminho melhor, você quer ouvir o meu? Você está tentando do seu jeito, mas eu tenho um jeito melhor, quer tentar o meu? E hoje Jesus está falando para você, você tentou tudo do seu jeito, quer tentar o meu agora? Quer se render e tentar o meu jeito? Para aquilo que não teve jeito? Quantas coisas da nossa vida, irmãos, fica a figura do atoleiro aí. Quantas coisas a gente está atolado. Aí a culpa é do outro, porque a culpa é de fulano, a culpa é dos meus discípulos, a culpa é da minha pastora, a culpa é do governo, a culpa é do meu chefe, Para, irmão. Porque quando a gente está debaixo da bênção de Deus, a gente anda sobre águas. Pode ter um monte de gente querendo fazer mal para a gente aqui, mas quando a gente anda naquilo que Deus tem chamado para a gente, Ele faz a gente andar sobre essas águas, andar sobre aqueles que nos amaldiçoam, andar sobre aqueles que talvez te querem mal, ou aqueles que têm falhas. Você está rodeado de pessoas com falhas, porque nós também temos falhas. Mas enquanto nós não olharmos para nós, o que eu tenho que fazer. E eu percebo aqui nessa passagem que nós lemos, que fica muito claro duas coisas.
Três coisas que Deus tem para fazer na nossa vida. 1, 2, 3, 4. Mas primeiro eu quero falar uma coisa para você. Esse novo caminho que Deus tem, guarda o que eu vou falar. Os milagres que Deus tem na sua vida, algo que Deus está prometendo, não é mágica, mas é sobrenatural. E tem pessoas que às vezes têm dificuldade de entender a mágica do sobrenatural, né? A gente quer uma varinha de condão do Senhor, não quer? Às vezes, plim, resolve aqui. Senhor, uma varinha de condão para o meu marido ser mais amoroso comigo. Plim. Uma varinha de condão aqui para eu ganhar bem. Plim. A gente quer a varinha de condão, a gente quer a mágica de Deus. Deus não faz mágica. Você lembra daquele mágico que compara o mágico, Elimas o mágico, né? Ele não se adaptava, ele fazia mágicas, mas não se adaptava ao Espírito Santo de Deus. Porque aqui é mágica, aqui é o sobrenatural. No Egito, Moisés tinha os magos que faziam algumas coisas semelhantes ao que Moisés fazia no sobrenatural. Mas aquilo não se sustentava. O sobrenatural prevalece. O mágico, gente, é uma coisa que acontece rapidamente, sem nenhum propósito. Acontece e desacontece. A beleza do sobrenatural que Deus quer para você, gente, é que sempre o milagre, o sobrenatural de Deus, tem um propósito eterno na sua vida. Tem um propósito de eternidade. Deus quer abrir um caminho na sua vida, sim. Mas o propósito dele maior é a sua alma. É você ser salvo. É sua família. Esse é o propósito de Deus. E o propósito eterno honra o Senhor com vidas salvas e transformadas. Aquilo que Deus leva a gente a ter um propósito, de alguma forma vai honrar o Senhor. Até bênçãos pessoais na sua vida é para honrar o Senhor. Agora aqui, o que a gente está vendo aqui, que a palavra de Deus diz para a gente, que podem ser coisas que nos levam a não receber isso. No versículo 22, você não clama por mim, você se cansou de mim. Sabe, irmãos, a gente precisa voltar ao primeiro amor. Para entrar nesse caminho eterno. Eu não sei se você já teve um primeiro amor com o Senhor. Se você não teve, comece a pedir para Deus o amor do primeiro contato com Ele. O amor de quando nós conhecemos quem é Jesus. Aquele amor que a gente deseja estar na casa de Deus. A gente deseja ouvir a palavra, a gente deseja ler a Bíblia. A gente deseja orar. A gente não está cansado de estar com Deus. Porque a gente tem aquele prazer que a gente está descobrindo coisas novas. Coisas novas. O prazer de estar com o Senhor. O prazer de ser usado por Deus para pregar a palavra. De contar as coisas novas que o Senhor tem feito. Quando eu me converti, eu fui num culto, ouvi a palavra, sabia que Deus estava falando comigo, aceitei Jesus na minha vida, e começou a vir aquele amor, e aí eu ia para a igreja. Irmãos, não tinha cansaço. Eu passava o final de semana inteiro na igreja, literalmente. E durante a semana eu trabalhava, porque aí fala assim, mas aí você não fazia nada. Escuta bem minha vida. Entrava às 7h30 da manhã no serviço, saía às 5h30 da tarde, entrava às 6 horas no curso de inglês, saía às 10:50, 10:50 pegava carona com a minha professora do inglês, que era a mesma da minha professora de escola, ia para a escola, saía às 11. Trabalhava de sábado até meio-dia, das 7h30 ao meio-dia. Ia para casa, almoçava, tomava banho, e ia para a igreja, porque 4 horas começava o coral. Todo sábado. Tinha ensaio do coral. Eu cantava no coral, irmãos. Não sei o que acontecia ali. Até Aleluia de Handel eu cantei no coral.
Pastora Vera Tomasi, que era a minha cunhada, que era a regente do coral, ela fazia milagre com a gente. Ia para o coral, das 4 às 6. Às 6 horas era a mocidade, que é o impulso de hoje. A mocidade tinha todo sábado e todo domingo, não era cada 15 dias, era todo sábado e todo domingo. E a gente ia às 6 horas. Aí depois das 6 horas, o culto começava às 7h30, porque também tinha culto sábado e domingo, e a gente ia no culto sábado e domingo. Aí eu ficava para o culto, terminava às 9h30, voltava para casa. Isso eu tomava 2 ônibus para ir, andava um pedaço a pé, para poder chegar na igreja. Dormia no dia seguinte, 8 horas na igreja. Por que eu ia 8 horas na igreja? Essas 8 horas eu não precisava muito, mas eu tinha sede. 8 horas da manhã na igreja tinha um culto que chamava Manhã da Paz. Era um culto mais curtinho, mais para os velhinhos. Graças a Deus os jovens gostam, antes só os velhinhos que gostavam de culto cedo. E era bem cedo mesmo, os velhinhos tudo iam no culto da Manhã da Paz. E aí eu lá, com 16 anos, junto com os velhinhos para o culto da Manhã da Paz. Aí 9 horas, escola dominical. 10 horas era a escola de obreiros, que era como se fosse a nossa macrocélula, toda semana. Aí depois, às 11, tinha a escola de mestres, que era como se fosse um G12, toda semana. Aí eu já ficava lá. Por quê? Eu já ficava lá mesmo, às vezes, porque aí tinha o pessoal do louvor, que depois de tudo isso eles iam ensaiar. E já comiam macarronada com frango na igreja. Aí só voltava para casa para tomar banho. Sábado eu esqueci de contar para vocês ainda. Quando terminava o culto, muitas vezes a gente descia na avenida, lá de Votorantim, né, porque era a avenida. Agora Votorantim melhorou, né, mas antes era a avenida, era uma. A gente descia na avenida para evangelizar. O primeiro amor. Aí depois domingo começava tudo de novo, tá, gente? E sabe, estava cansada? Não. Depois eu vim para São Paulo fazer ITQ. Fazia ITQ, sexta-feira à noite, aquela turma que fazia Instituto Teológico aqui. A gente entrava no ônibus e ia direto para a igreja, para a vigília. Passava a noite na igreja. Irmãos, quando a gente tem primeiro amor, e às vezes está falando assim, Deus me livre, eu não quero essa vida. É você que eu estou chamando, irmão. Eu quero que você queira essa vida. Eu quero que você deseje estar na presença de Deus, que você deseje mais do que tudo estar na presença de Deus, estar rodeado de irmãos, que você tenha aquela alegria de estar. O novo e vivo caminho é para quem vive um primeiro amor sempre na sua vida, e quem desenvolve esse primeiro amor, que na igreja não é canseira, que estar na presença de Deus não é, hoje eu acho que vou assistir online mesmo, estou tão cansada. Irmãos, eu estou desde a 1h da manhã acordada, depois de passar 3 dias em convenção. Eu vim direto. Eu passei em casa, tomei café, desfiz minha mala, me troquei e vim para cá. Acordada. Mas eu amo estar na casa de Deus. Eu quero estar na casa de Deus. Eu quero estar onde a presença de Deus está. Amados, permita que o Espírito Santo te confronte nessa hora. Te mostre que não é o normal o que nós vivemos hoje. Deus está querendo nos levar para o sobrenatural de novo. Nós achamos normal hoje, ficou muito normalizado. A igreja, o estar na presença de Deus como uma programação que nós escolhemos na nossa vida. Amado, não é isso. Não é isso. Não é isso. É paixão. É paixão. É aquela paixão por Jesus. Uma paixão por eternidade. Que faz a gente sair daquele lugar do nosso conforto. O inferno começou a enganar a igreja de Cristo. Foi enganando, e até usando, porque você prova qualquer coisa com a Bíblia, se você tira os textos meio isolados. Precisamos de tempo com a família. Precisa mesmo. Mas duvido que o dia que você vem aqui, a maioria fica com a família. Fica nada, fica na frente da televisão, o outro fica no celular lá no quarto dele. Que tempo de família? Que desculpa é essa? Estou errada, gente?
Ou estão sentados, compartilhando, jogando juntos alguma brincadeira, compartilhando alguma coisa, indo para um passeio juntos, conversando na mesa sem celular. Irmãos, deixa o Espírito Santo te despertar hoje. E se você não sente isso, entre na presença de Deus, clamando para que você volte a ter essa paixão, esse desejo de estar na presença do Pai. Essa alegria de estar aprendendo as coisas de Deus. O Senhor tem para você, Ele vai virar a chave da tua vida e começar algo que você nunca viveu. E é bonito a beça. É muito bonito. É muito bonito. É algo que vai tocar você de tal forma que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Mas o primeiro passo é a gente não estar cansado do Senhor. E tudo aqui que Deus vai falando tem muito a ver com esse relacionamento nosso com Deus. Amados, o que Deus tem para você é tão lindo. Começa a clamar e pedir para Ele: Senhor, eu não consigo sentir isso. Eu quero sentir. Eu quero, Senhor. Arranca de mim esse comodismo. Arranca de mim toda a preguiça, Senhor. Arranca de mim os enganos que foram vindo no meu coração e estão me roubando do melhor que o Senhor tem para mim. Amados, o melhor tempo de família que você pode ter é na casa de Deus. Não tem um lugar melhor tempo de família que você pode ter. Meus filhos foram criados na casa de Deus. 20 dias de idade, todos estavam na casa de Deus. Muitas vezes chegavam, dormiam no banco, como a gente vê aqui. Pega um colchãozinho, tem a criança dormindo, o pai está orando. E eles amam a casa de Deus, meus filhos. Glória a Deus, porque eles amam. Tenho meus filhos que vieram, né? Genro, nora, que agora também são filhos, né? Que eu divido com a Fernanda, a filhinha também dela. E que esses filhos que vieram, eles amam a casa de Deus. Meus netos amam a casa de Deus. E foram criados tudo dormindo também no banco, aonde precisava, aonde estava. E às vezes fala assim: a pessoa fica cansada e não quer mais ir na igreja. É mentira do diabo. Sabe aonde acontece? Filhos que se desviam, irmãos, de pais murmuradores e maledicentes que vão na igreja, mas quando entram no carro, começam a falar mal de irmãos, começam a falar mal de pastor, começam a mudar de igreja que nem muda de roupa. É daí que vem os filhos que começam a pensar que igreja é hipocrisia. Mas quando não há hipocrisia nos pais, e há uma fala dos pais de amor e paixão, os filhos recebem aquela unção. E eu sei que Deus está confrontando muita gente, mas quando Deus nos confronta é porque nos ama. Ele não está te jogando fora, Ele não está te repreendendo da forma assim: não te quero, viu, você fez errado, você não. Ele está falando: filho, desperta para aquilo que eu tenho para você. Para de ser enganado. Porque Deus começa hoje algo novo. Deus começa algo novo. Nessa convenção você não tem noção do que Deus vai fazer na tua vida. E nesse ano, irmãos, nós vamos fazer aqui no domingo uma ceia de um selo de legado. Vai ser algo sobrenatural. Nós vamos terminar a convenção aqui. Tem um pastor muito querido, que ele talvez venha, talvez não, então por isso que eu não vou falar ainda quem é, porque eu não tenho certeza se ele vai poder vir. Ele não viria para São Paulo e está vendo se ele vem ou não, que é de um outro lugar. De uma família também que serve ao Senhor, tremenda. Então pode ser que a gente tenha convidado ou não, tá? Mas de qualquer coisa. Acontecendo alguma coisa ali. De qualquer forma, nós podemos saber que o Senhor, esse final de semana vai ser um mover. E eu quero te chamar, discípulos, para algo. Separe alguns dias de jejum e oração. Aonde o Senhor quebrante, fala: Senhor, quebranta meu coração.
para falar comigo, para tirar a dureza do meu coração. A dureza do meu coração. Eu não estava programando falar isso, mas Deus está me incomodando muito com essa questão da defesa que nós temos dentro do nosso coração. De olhar muito o problema do outro. Em casais isso acontece demais. Aonde eu quero mudar o outro, achar que o problema é o outro. E Deus está falando assim, tira o olho do outro, olha para você. E olhe com meus olhos, deixa eu te mostrar aquilo que eu quero fazer. No versículo 23 diz, você perdeu a alegria de honrar, você não honra mais com as suas ofertas. Aqui, Deus está falando, naquela época os cultos eram feitos com ofertas. E tinham vários tipos de ofertas. Oferta pelo pecado, oferta de gratidão, oferta de pacto, tinha várias ofertas. E Deus está falando assim, das nossas ofertas financeiras também, mas também está falando da nossa oferta de vida. Você perdeu a alegria de ofertar a tua vida. Sabe, irmãos, aquilo que eu estou falando, para alguns Deus vai falar uma área e para outros vai falar outra. Não é que a gente está com todas as áreas com problema, mas hoje o Espírito Santo está visitando cada um e está trazendo cada um aquilo que precisa ser restaurado dentro de você. Então pegue aquilo que é para você e aquilo que é para o outro, deixa que o Espírito Santo faz, tá? A gente não precisa ser agente do Espírito Santo. É sempre o que eu falo, né? Quando o servo de Deus quer dar uma de Espírito Santo, ele acaba dando uma de diabo, né? Então é melhor não, tá? Então você cuida da sua vida e deixa que o Espírito Santo cuide da vida do outro, tá bom? Depois ele fala, escolheu o pecado ao invés de consagrar seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso aqui foi a forma que eu coloquei, mas no versículo 24, quando fala do pecado. Amados, não tem como. Esse novo e vivo caminho é para quem anda em santidade. E tem coisas que Deus quer aprofundar na santidade na sua vida. Quem aqui já é convertido há mais de 20 anos? Bom. Quem é convertido há menos de um ano? Ótimo. Para cada um de nós, Deus tem algo para falar para a gente. Você sabe que Deus vai tratando a gente por camadas. Você sabia disso? Sabia disso? Que Deus começa, primeiro Ele tira os pecados aqueles mais feios, sabe, que a gente tem. Aí depois, Ele vai trabalhando em nós para nos purificar. Eu conheço uma história que sempre vivem falando, sempre tem pregações, tudo, mas eu quero falar dela hoje também. É bem antigo isso. Que uma pessoa, nem lembro direito alguns detalhes, mas eu lembro o mais importante, que uma pessoa, certa vez, foi num lugar onde se purificava a prata. Porque tem em Malaquias um que fala que eu sou aquele que vou sentar à sua frente para te purificar, sou como o fogo purificador. Tá. E essa pessoa foi num lugar que fazia prata, que moldava prata. E perguntou para a pessoa, para aquele ourives que trabalhava ali, como que fazia com a prata. E aí ele começou a ensinar. Ele falou, primeiro pega essa prata e coloca no fogo. E você tem que ficar um tempo com essa prata no fogo. Porque ela só vai tirar todas as impurezas depois de um tempo. Ela vai saindo as impurezas até que chegue. O trabalhar de Deus na nossa vida é indo em camadas mais profundas. Cada vez. E aí ela falou para esse ourives, né? E você tem que ficar, porque ele ficou segurando e olhando para a prata. Aí ela falou, mas você tem que ficar segurando, você não pode deixar aí de qualquer forma? Ele falou, não, porque se passa do ponto, pode estragar a prata. Ela falou, mas como que você sabe então que não passa do ponto? Ele falou, quando eu vejo o meu rosto refletido na prata. Jesus está querendo ver o rosto dele refletido na nossa vida. E o fogo que ele coloca é o fogo de transformação. E essa transformação só vai terminar quando eu conseguir refletir o rosto de Jesus.
Por isso que o nosso pecado, muitas vezes coisas que faziam bem antes, o Senhor fala, não te serve mais para esse novo e vivo caminho que eu tenho para você. Deus vai tirando coisas antigas do nosso coração. E isso qualquer outro dia eu explano muito mais para você. Mas ele termina dizendo, eu tenho o poder de apagar todos os seus pecados. Quando ele termina falando isso, depois ele confronta de novo, mas só por causa do tempo, confronta de que todo o povo tinha pecado, a liderança tinha pecado, ele coloca ali que todo mundo pecou. Mas ali ele fala, filho, eu estou te confrontando porque eu quero que você saia do atoleiro. O Espírito Santo está colocando aquele calço na nossa vida, para a gente parar de ficar atolado e caminhar para a promessa que Deus tem, para a transformação que Deus tem. Tinha algo que eu queria ser transformado na minha vida, que era algo que eu vivia, assim, vendo que eu tinha uma atitude errada, e eu não quero mais essa atitude errada, que estava muito ligada à impaciência. E eu, nesse tempo que o Espírito Santo começou a me confrontar, ele falava isso de uma das coisas, né? É lógico que eu não vou ficar contando minha vida para você, né, gente? Óbvio. Aí, o Senhor me confrontava sobre isso. E naquela hora, e Ele me confrontou sobre orgulho também. Sabe o orgulho como? Que eu também me achava que já estava bom. Eu estava bem, andando bem em santidade. E aí o Espírito Santo começou a me mostrar áreas que ainda tinha. E aí eu comecei a orar e a clamar e falei, Senhor, eu sozinho não consigo. E aí o Espírito Santo falou, você não precisa estar sozinha. Você só precisa clamar a mim. A transformação eu opero, mas você precisa reconhecer, pedir perdão e permitir que eu traga. O teu pecado eu cubro. Eu paguei o preço. Jesus está falando, pagou o preço. E é muito lindo porque depois dele trazer esse confronto, quando a gente lê, continuando em Isaías 44, olha o que diz lá em Isaías 44, do 1 ao 3. Isso aqui é para quem se arrepender, tá? Para quem entrar nisso. Agora, pois, ouve, ó, fala teu nome aí, bem baixinho para o Espírito Santo. Senhor, eu estou ouvindo. Como Deus falando assim, agora, Lúcia, ouve o que eu vou te falar. Você decidiu por mim. E ele chama minha serva. Ouve, ó Lúcia, minha serva. Sim, Senhor. A quem eu escolhi. Ouve, Elder. Meu servo, a quem eu escolhi. Ouve, Lu. Ouve, Ricardo, meu servo, a quem eu escolhi. Assim diz o teu Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não tenha medo, minha serva, meu servo. Ó amado, de novo, a quem eu escolhi, diz o Senhor. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, sobre a tua descendência. E a minha bênção sobre os seus descendentes. Deus tem isso para você, Ele quer virar uma chave na sua vida hoje. Você estava andando bem com Deus? Eu também estava. Eu estava sendo usado por Deus? Estava. Mas eu tinha promessas que eu não estava alcançando. E eu não entendia por quê. E nesses dias Deus me mostrou o porquê. E Ele falou, vamos para entrar nesse novo e vivo caminho? Que tal? E hoje Ele fala para você, vamos? Vamos nesse novo e vivo caminho que eu tenho para você? Vamos nesse caminho
diferente de tudo que você já experimentou? Vamos deixar heranças antigas? Irmãos, pare de... Uma das coisas que Deus me trouxe é que eu tinha que rejeitar determinados legados na minha vida. De pessoas que eu amava, que eu admirava, mas que aquela pessoa, o legado que ela me trazia, embora tivesse alguns legados bons, alguns legados que ela deixavam, me amarravam, me impediam. Deus está falando, agora é revelação mais profunda aqui. Isso daqui é para gente que já anda mais com Deus, que vai entender. Deus vai começar a falar no teu coração agora. Eu quero que você permita que o Senhor comece a falar. Tem coisas, atitudes que você vai repetindo, de alguém que você amou demais, que foi importante na sua vida, e que Deus tem falado basta. Você tem que renunciar a isso. Às vezes você recebeu involuntariamente a herança paterna de uma vida fracassada. E é bom, ame seu pai, respeite, mas fale, essa área eu renuncio, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero um novo e vivo caminho. Eu quero um caminho novo. Eu quero o legado que vem de Jesus para mim. Eu quero o que Jesus tem para mim. Eu não quero mais continuar repetindo coisas e andando como pessoas que sempre ficaram atolados. Por que a gente imita o caminhar de quem nunca saiu do lugar? E quando tem caminho de pessoas que têm vivido o sobrenatural de Deus, a gente fala, ai, é muito crente, ai, não precisa ser assim, não precisa ser assado, e você continua repetindo atitudes de pessoas que passaram a vida inteira atoladas. E o Espírito Santo está falando aqui, irmão, não rejeita. Não rejeita porque vai virar uma chave na tua vida, você não será o mesmo. Eu declaro que a partir dessa semana, aqueles que abrirem seus ouvidos, abrirem os seus olhos, abrirem o seu coração, você vai terminar essa semana deixando de fazer muita coisa que era normal até então. Lembrei agora, gente. Quem foi que me contou? Foi Selma. Aquele sonho que você teve. Selma me veio agora. Eu não vou falar, mas vê se eu lembro direito. Que você falava que estava na igreja, era mais os jovens, né, que estavam. Mas assim, quando fala, não quer dizer que é dos jovens, tá? É porque Deus tem coisas grandes para os jovens. Coisas grandes. E eles, como é que é? Eles estavam fazendo alguma coisa. Como se estivesse ensaiando isso. Sim. Mas aquela hora, não foi você que falou de alguma coisa que falaram assim, puxa, a gente fazia isso, não é para fazer mais, uma coisa. E esse foi você que juntou os dois. Aí você que teve esse... Então ela via um espírito brincando no meio, assim, e ninguém percebia que esse espírito estava ali. E aí o Felipe que teve, como é que era? Que tinha alguma coisa aqui também? Como se caixas de cigarro saíssem debaixo do altar e ninguém tinha percebido. Obviamente, gente, aqui não tem nenhuma caixa de cigarro, tá? Não tem isso. Mas é um símbolo de pecados escondidos. E aí, parece que o Guilherme que falava assim, meu Deus, nós nunca vimos isso. Por que a gente não percebia que estava acontecendo isso? Guilherme também é o símbolo do líder de jovens da igreja, então é como falando de alguma coisa. Por quê? Porque tem uma promessa muito grande para essa geração. E o Senhor está tirando agora e trazendo à luz coisas que é para a gente arrancar. Coisas que eram normais e que a gente vai perceber que não é. Que Deus não quer mais. Para que você alcance o que Deus tem para a sua vida.